Minha ex-esposa me levou ao tribunal por pensão alimentícia. Por uma criança que nem era minha. Ela deu um sorrisinho para o juiz. Até que 2 testes de DNA expuseram suas mentiras. 5 anos de mentiras. Oi, Reddit. Eu, homem de 34 anos, conheci Sarah, mulher de 31. No casamento do meu melhor amigo, Jake, lá em 2016. Eu era o padrinho. Ela era uma das madrinhas. E sim, eu sei. Isso soa como o maior clichê do mundo. Mas segura essa história. Naquela época, minha vida estava indo bem. Trabalhava como consultor de tecnologia da informação para uma empresa da área de saúde. Afinal, aqueles sistemas hospitalares não se atualizam sozinhos. Tinha acabado de comprar minha primeira casa. E, finalmente, estava progredindo no meu projeto de restauração. Um Mustang 67 caindo aos pedaços. Meu pai e eu estávamos consertando desde que me formei na faculdade. A vida era boa, sabe? O casamento foi num vinhedo chique em Napa. A esposa do Jake vem de família rica. Sarah chamou minha atenção no jantar de ensaio. Linda. Engraçada. E parecia realmente interessada no que eu fazia da vida. Olhando para trás, eu devia ter percebido que ela estava mais interessada no meu salário do que no meu trabalho. Mas, como dizem, a visão retrospectiva é 20/20, né? Depois da recepção, a gente ficou. História clássica de casamento, eu sei. Mas continuamos conversando depois. Ela morava a cerca de 1 hora de distância. Trabalhava como gerente de redes sociais para uma startup de tecnologia que supostamente ia ser o próximo Facebook para donos de pets. Lembro de ter achado impressionante ela ter esse emprego maneiro no setor de tecnologia. Soiler, a startup era basicamente 3 caras num espaço de coworking, torrando dinheiro dos pais. 6 meses depois, a empresa faliu. Era inevitável. Sarah ficou arrasada. Me ligou chorando. Dizia que tinha colocado seu coração e sua alma nisso. Mas, na realidade, só postava fotos de cachorros no Instagram. Nessa época, já estávamos namorando oficialmente. E eu sugeri que ela se mudasse para minha casa, enquanto decidia o que fazer. Eu tinha espaço. O contrato de aluguel dela já estava acabando de qualquer forma. Erro clássico número 1, pessoal. Aqui é onde eu precisava ter prestado mais atenção. Sarah veio de uma família de classe média alta, onde o pai bancava absolutamente tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Escola particular, faculdade, carro de luxo, fatura do cartão de crédito. O que você imaginar. Até que, aos 25 anos, o pai dela finalmente cortou o financiamento. Aparentemente, até ele tinha limites. Depois disso, ela ficou pulando de startup em startup, testando uns bicos de influencer. Nunca parava tempo suficiente em lugar nenhum para realmente construir uma carreira. Mas, cara, ela sabia se vender. Quando se mudou para minha casa, chegou cheia de grandes planos. Queria abrir sua própria empresa de consultoria em redes sociais. Passava horas fazendo apresentações em PowerPoint sobre sua estratégia de marca. Falava de vários clientes potenciais com quem estava fazendo networking. E eu? Eu realmente acreditei que ela estava construindo algo. Enquanto isso, minhas faturas do cartão de crédito só cresciam. O primeiro alerta vermelho que eu ignorei, e olha que foram muitos, foi quando ela pegou meu cartão emprestado para umas despesas essenciais do negócio. Essenciais como um MacBook Pro de $2.000. Porque, segundo ela, não dá para administrar um negócio com um laptop qualquer. Um kit de iluminação de $500. E cerca de $1.000 em roupas para reuniões de negócios que nunca aconteceram. Quando perguntei sobre isso, ela nem piscou. Disse que eu não estava apoiando o sonho dela. E ainda soltou um discurso. Investir em si mesmo é o melhor investimento que existe. Pois é. E quem estava investindo? Eu. O pior? Eu caí nessa. Na época, eu estava ganhando bem. 120 mil por ano. Tinha uma boa poupança. E achava que estava ajudando alguém que eu amava a construir o próprio futuro. Além disso, ela era divertida de estar por perto. Quando não estava gastando meu dinheiro, claro.
A gente fazia viagens de carro do nada. Ela deixava bilhetes fofos pela casa. E até parecia interessada em aprender sobre carros. Outro alerta vermelho que eu ignorei. Ela só estava fingindo. Nos casamos em 2018. 2 anos depois de nos conhecermos. Não foi um casamento enorme. Mas também não foi barato. Sarah insistiu que tinha que ser no mesmo vinhedo onde nos conhecemos. Porque fazia parte da nossa história. Os pais dela? Não deram um centavo. Mesmo depois de toda aquela conversa fiada. Sobre quererem ajudar. Minha poupança levou uma bela rasteira. Mas eu achei que valia a pena. O casamento foi lindo. Todo mundo se divertiu. E Sarah parecia genuinamente feliz. Meu pai me puxou de lado durante a recepção. Ele é um cara à moda antiga. Trabalhou na Ford por 30 anos. Restaurava carros nas horas vagas. Olhou bem nos meus olhos e perguntou: "Filho, você fez um acordo pré-nupcial?" Quando eu confirmei com a cabeça, graças a Deus pelo meu amigo advogado, Mike. Ele relaxou um pouco. Mas ainda parecia preocupado. "Só lembra de uma coisa", ele disse. "Quem te ama de verdade não precisa do seu cartão de crédito para provar isso." Eu devia ter prestado mais atenção nessas palavras. Mas você sabe como é quando se está apaixonado. A gente sempre acha que é a exceção à regra. Que nossa história é diferente. Que aqueles alertas vermelhos são só traços peculiares da personalidade do parceiro. Pois é. Não são. Depois do casamento, ela nem se deu ao trabalho de fingir que se importava com o orçamento. Parece que, na cabeça dela, a aliança de casamento era um tipo de cartão de crédito sem limite. Mas espera aí. Deixa eu te contar direitinho como as coisas desandaram de vez. Cerca de 3 meses após o casamento, recebi uma promoção no trabalho. Agora eu estava ganhando cerca de $150 mil por ano. Como consultor sênior. Isso deveria ter tornado nossa vida mais fácil, né? Mas na cabeça da Sarah, isso foi um sinal. Um sinal de que ela finalmente podia focar em sua marca pessoal em tempo integral. Ela largou o trabalho de meio período que tinha numa agência de marketing local. O único emprego de verdade que teve na vida. E nem se deu ao trabalho de me avisar antes. Só chegou em casa um dia, toda animada, e anunciou: "Amor, finalmente estou livre para perseguir meus sonhos." Esses sonhos aparentemente envolviam transformar nosso escritório em um estúdio de criação de conteúdo. Ela pegou $5 mil das nossas economias e comprou equipamento de câmera, iluminação e um sofá ridículo de veludo rosa. Porque, segundo ela, seria perfeito para a estética do Instagram. Quando lembrei que havíamos combinado de usar aquele dinheiro para um novo telhado, ela revirou os olhos e respondeu: "Mas amor, isso é um investimento no nosso futuro. Você quer mesmo que eu trabalhe em um espaço que não me inspira?" E é aqui que a história fica ainda melhor. Ela criou um canal no YouTube sobre estilo de vida de luxo com orçamento limitado. Sim, você ouviu direito. A parte mais absurda? Ela estava usando meu cartão de crédito para comprar itens de grife para os vídeos. Depois, devolvi a maioria das coisas após a gravação. Mas algumas peças misteriosamente nunca voltavam para a loja. Um dia, abri o armário dela e lá estava uma caixa de sapatos Louboutin. $900. Perguntei o que era aquilo. Ela nem piscou. Disse que era a cenografia essencial para a marca dela. Enquanto isso, lembra do meu projeto Mustang? O carro que eu e meu pai estávamos restaurando? Sarah começou a reclamar. Dizia que o carro ocupava espaço demais na garagem. Detalhe, esse carro era meu projeto de fim de semana com meu pai. 5 anos trabalhando nele. Já tínhamos restaurado cerca de 70%. Eu estava tão perto de colocá-lo para rodar. Mas Sarah precisava da garagem para o espaço de yoga e bem-estar dela. Porque, aparentemente, o quarto de hóspedes não era bom o suficiente para suas sessões de yoga no YouTube. Até que um dia, cheguei em casa e vi meu carro listado no Facebook Marketplace. Ela ainda não tinha vendido, mas já tinha gente vindo ver. E a justificativa dela?
Amor, precisamos do espaço. E, sinceramente, você passa tempo demais nesse carro velho. Não quer apoiar a minha jornada de bem-estar. Foi aí que a paciência acabou. Eu nunca tinha gritado com ela antes. Mas quando descobri que tentou vender meu carro pelas minhas costas, eu perdi a cabeça. Ela chorou. Disse que eu estava sendo controlador com dinheiro. E, claro, veio com aquela manipulação clássica. Se você realmente me amasse, iria querer que eu tivesse sucesso. No dia seguinte, ela se desculpou. Prometeu que nunca mais faria algo assim. E como um idiota, eu acreditei. Mas aí começou a guerra passivo-agressiva contra o carro. Ela acidentalmente deixava a porta da garagem aberta nos dias de chuva. Guardava os equipamentos de gravação bem ao lado dele, onde sempre podia esbarrar com as caixas. Até que, um dia, conseguiu riscar a pintura recém-feita com os equipamentos de yoga dela. Foi aí que eu desisti. Vendi o carro. Meu pai ficou tão decepcionado. Não disse nada diretamente, mas eu vi nos olhos dele quando contei. Aquele carro representava anos de finais de semana que passamos juntos. E eu deixei Sara tirar isso de mim. O dinheiro da venda? Ela gastou tudo em um retiro de negócios em Bali, que, na verdade, era só uma viagem de luxo, onde ela tirava fotos para o Instagram com outras influenciadoras fracassadas. Quando voltou, veio cheia de novos planos. Agora queria abrir um negócio de coaching de bem-estar. Comprou óleos essenciais, almofadas de meditação. Criou um site que eu paguei. E até mandou fazer cartões de visita com Sara Mitchell, especialista em bem-estar holístico e curadora de estilo de vida. Quer saber quantos clientes ela conseguiu? 0. Mas conseguiu acumular $15 mil de dívida no cartão de crédito. Comprou estoque para uma linha de cuidados com a pele que queria lançar. Os produtos ficaram lá, ocupando a garagem onde meu carro costumava estar, até expirarem. Um dia, encontrei as caixas de cremes vencidos e perguntei sobre isso. Sabe o que ela disse? Que era minha culpa, porque eu não tinha promovido o negócio dela para as esposas dos meus colegas de trabalho. A essa altura, eu já estava trabalhando 60 horas por semana, só para conseguir acompanhar os gastos dela. Chegava tarde em casa, exausto, só para descobrir que ela havia gastado $200 em delivery porque estava muito estressada para cozinhar. A casa estava sempre uma zona. Mas, segundo ela, era porque estava ocupada demais criando conteúdo para limpar. E o canal no YouTube? Depois de um ano se dedicando a isso, full time, com todo aquele investimento, ela tinha 342 inscritos. Sim, 342. Olhando para trás, eu percebo. Enquanto ela postava sobre nossa vida perfeita no Instagram, estava esgotando o limite dos meus cartões de crédito. Mas eu não podia segui-la nas redes sociais. Ela dizia que isso bagunçaria as análises do perfil dela. Bandeira vermelha gigante. E eu lá, fingindo que não via. O momento em que tudo desmoronou? Descobri que ela pegou um empréstimo, usando minha conta de aposentadoria, sem me contar nada. Ela descobriu minha senha, o modelo do meu carro, seguido do meu nome. Sim, eu sei. Burrice minha. Ela pegou $30 mil e disse que era para uma oportunidade de negócios. Sabe onde foi parar esse dinheiro? Em um curso de mentoria com um guru do Instagram, que prometia ajudar ela a alcançar 100 mil seguidores. Quando descobri o empréstimo, passei uma semana dormindo no meu escritório, tentando decidir o que fazer. Transferi todas as minhas ligações para o celular e falava para todo mundo que estava testando um novo sistema de trabalho remoto. Na realidade, eu estava com vergonha demais para contar para alguém o que estava acontecendo. As palavras do meu pai sobre cartões de crédito ficavam ecoando na minha cabeça. Lembra do meu amigo advogado, Mike? Ele já estava tentando me alertar sobre a Sara fazia tempo. Quando finalmente liguei para ele, às 2 da manhã, do sofá do meu escritório, ele nem parecia surpreso. Só disse: "Me manda o link da sua agenda. Vamos conversar amanhã."
Mike é o tipo de amigo que todo mundo precisa. Ele prefere te ajudar a resolver a bagunça do que jogar um "eu te avisei" na cara. Na manhã seguinte, descobri que a Sarah tinha feito uma maratona de compras que faria uma Kardashian corar. De alguma forma, ela conseguiu ser aprovada para 3 novos cartões de crédito no meu nome. O total da brincadeira? $47 mil. E a justificativa dela? Eu estava estressada com nossos problemas de relacionamento. E terapia de compras ajuda minha ansiedade. Sim. Ela disse isso. Eu juro que queria estar inventando. Mike pegou os extratos do cartão, deu uma olhada e riu. Não porque era engraçado, mas porque a Sarah basicamente nos deu uma vitória garantida no divórcio. Lembra do acordo pré-nupcial que mencionei antes? Ele tinha uma cláusula específica sobre má conduta financeira. Graças a Deus pelo planejamento paranoico do Mike. Quando finalmente contei para meus pais o que estava acontecendo, minha mãe chorou. Meu pai só ficou lá, limpando peças de motor. O jeito dele de processar emoções. Então, ele disse algo que mudou minha perspectiva. Filho, ela não vai parar até bater no fundo do poço. Ou encontrar outro alvo. Por enquanto, você é a opção mais fácil. Foi aí que caiu a ficha. Pedir o divórcio foi surpreendentemente fácil. A parte difícil? Ir para casa e contar para Sarah. Eu tinha planejado um discurso inteiro. Mas quando entrei, ela estava na cozinha, filmando um vídeo de rotina de uma empreendedora de sucesso. Tinha comprado $300 em mantimentos orgânicos. Só para compor o cenário. Tudo no meu cartão, é claro. Enquanto isso, nossa geladeira de verdade? Vazia. Esperei até ela terminar a gravação e disse: Sarah, eu vou entrar com o pedido de divórcio. A reação dela? Pegou o celular e começou a gravar de novo. Gente, preciso ser real com vocês sobre uma coisa. Saí antes que virasse conteúdo para a série de vídeos. A minha verdade. As semanas seguintes foram uma loucura. Sarah tentou de tudo para impedir o divórcio. Primeiro, veio com a clássica bomba de amor. Mandava mensagens relembrando nossos melhores momentos. Até desenterrou algumas peças do meu Mustang, que tinha escondido ao invés de jogar fora. E sugeriu que poderíamos restaurar outro carro juntos. Sem chance. Quando isso não funcionou, partiu para as ameaças. Vou contar para todo mundo que você foi abusivo. Não fui. Vou acabar com a sua carreira. Ela tentou, mas meu chefe já a conhecia das festas da empresa. E sabia exatamente o tipo de pessoa que ela era. Vou garantir que nenhuma mulher nunca mais queira namorar você. Soiler, não funcionou. E a melhor ou pior parte? Ela começou uma campanha nas redes sociais, se declarando sobrevivente de abuso financeiro. Segundo os posts dela, eu era um monstro controlador, que não deixava ela trabalhar ou seguir os próprios sonhos. Enquanto isso, eu tinha planilhas detalhando os mais de $200 mil que gastei bancando as empresas dela. Difícil dizer que largou a carreira quando você posta todo santo dia sobre ser a chefe de si mesma. Mike valeu cada centavo nessa fase. Quando o advogado da Sarah, um cara que ela encontrou no TikTok, tentou argumentar que ela merecia pensão, porque sacrificou a carreira pelo casamento, Mike só abriu o Instagram dela e mostrou os posts, onde ela se gabava de ser uma empreendedora independente. Não dá para dizer que abandonou a carreira quando seu feed inteiro é sobre ser uma mulher de negócios. O divórcio foi finalizado no começo de 2021, graças ao acordo pré-nupcial e à má conduta financeira da Sarah. Ela ficou com bem menos do que esperava. Ela conseguiu ficar com os equipamentos de negócios dela, as câmeras, aquele maldito sofá rosa e um pequeno acordo financeiro, que eu aceitei só para acabar logo com aquilo. A última vez que a vi foi no tribunal. Ela tentou uma última manipulação. Espero que você saiba que está jogando fora a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Disse isso com lágrimas falsas nos olhos. Só respondi: a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi o Mike ter sugerido aquele acordo pré-nupcial. O olhar dela? Inesquecível. E aí?
Passei o ano seguinte reconstruindo minha vida. Fui promovido para gerência sênior no trabalho. Parece que trabalhar 60 horas por semana tem seus benefícios. Voltei a frequentar a academia. Impressionante como sobra tempo quando você não está bancando a carreira do Instagram de alguém. E até comprei outro carro para restaurar. Dessa vez, um Chevrolet Chevelle 70, que precisava de muito carinho. Meu pai e eu passamos os finais de semana consertando ele, recuperando o tempo perdido. A vida finalmente estava boa de novo. Estava saindo com algumas pessoas. Minha pontuação de crédito estava se recuperando. E eu quase tinha esquecido que Sara existia. Quase. Janeiro de 2023 começou normalmente. Eu estava em um bom momento. O Chevelle estava quase pronto. O trabalho ia bem. Eu até tinha começado a sair com alguém. Mais sobre isso depois. Então, uma noite, cheguei em casa e encontrei uma carta registrada na minha caixa de correio. O remetente? O Tribunal do Condado. Meu estômago afundou na hora. Abri ali mesmo, na entrada de casa. E eu juro, meu cérebro travou tentando processar o que estava lendo. Era uma petição de pensão alimentícia e pedido de custódia. Segundo os documentos, eu tinha um filho de 1 ano chamado **Aiden James Mitchell ***. A petição dizia que eu tinha abandonado minhas responsabilidades paternas e precisava começar a pagar imediatamente. E aqui vem a parte que realmente fritou meu cérebro. A criança, supostamente, tinha nascido em novembro de 2021. Para quem está acompanhando a linha do tempo, isso significava que a criança tinha nascido 9 meses depois que nosso divórcio foi finalizado. E Sara estava alegando que a gente tinha ficado junto uma última vez, logo depois do divórcio. Algo que, absolutamente, nunca aconteceu. Eu literalmente fiquei sentado no meu carro por 1 hora, lendo e relendo aqueles papéis. O documento incluía uma certidão de nascimento, com o meu nome listado como pai. Ela realmente colocou o meu nome em uma certidão de nascimento, sem eu nem saber. Isso é sequer legal? Quanto mais eu lia, mais surreal tudo ficava. A petição tinha toda uma história triste, detalhando como a Sara tentou entrar em contato comigo durante toda a gravidez, mas eu tinha bloqueado ela de tudo. O que era verdade, mas completamente irrelevante, já que essa criança não existia na época. E agora, ela estava pedindo $2.800 por mês de pensão, mais os pagamentos retroativos do último ano. E ainda queria que eu pagasse o seguro de saúde da criança. Peguei o telefone e liguei para o Mike na hora. Já era 9 da noite, mas isso era emergência. Ele atendeu no primeiro toque, porque ele é literalmente o melhor advogado amigo que alguém pode ter. Quando contei o que estava acontecendo, ele ficou um bom tempo em silêncio. Então, disse: não faz nada. Não entre em contato com ela. Não posta sobre isso online. Vem pro meu escritório amanhã de manhã. Aquela noite foi provavelmente a mais longa da minha vida. Não consegui dormir. Fiquei remoendo o fato de que Sara realmente foi longe a ponto de criar um ser humano, só para tentar me enganar. Eu sabia que ela era manipuladora. Mas isso era outro nível. Me peguei pesquisando no Google às 3 da manhã. Como provar que você não é o pai? No dia seguinte, Mike me explicou algo que fez meu sangue gelar. No nosso estado, se você não contestar a paternidade dentro de 30 dias após receber a intimação, pode ser legalmente declarado pai por padrão, mesmo sem teste de DNA. Sara tinha cronometrado isso perfeitamente. Ela entrou com o pedido logo após o recesso do tribunal por causa das festas de fim de ano, provavelmente contando que eu perderia o prazo, enquanto os tribunais ainda estivessem sobrecarregados. Mas aqui é onde as coisas ficaram ainda mais loucas. Mike começou a analisar as datas, e os números não batiam. Segundo a certidão de nascimento, a criança nasceu em novembro de 2021. Mas o nosso divórcio só foi finalizado em março de 2021. Se tivéssemos ficado juntos logo depois do divórcio, como ela dizia, a criança teria nascido, no mínimo, em dezembro de 2021. Mike então abriu o Instagram da Sara.
usando um perfil fake que a gente tinha só para monitorar as loucuras dela. E o que ele encontrou? Postagens da Sarah em um festival de música em maio de 2021. Nada de barriga de grávida. Ou ela teve a gravidez mais rápida do mundo. Ou ela estava mentindo. Entramos com a contestação na hora. Exigimos um teste de DNA e contestamos o pedido dela na justiça. Mas enquanto esperávamos a data da audiência, Mike continuou cavando. Ele contratou um detetive particular. Eu já estava afundado em dívidas por causa do divórcio. Então o que era mais alguns $1000 para descobrir o que a Sarah andava aprontando? E foi aí que as coisas ficaram realmente interessantes. O detetive descobriu que Sarah morou com um cara chamado Chris durante a maior parte de 2022. E mais, Chris estava pagando pensão para ela por baixo dos panos. $1.500 por mês. Até que ele parou de pagar, em outubro de 2022. E adivinha quando Sarah entrou com o processo contra mim? Dezembro de 2022. O detetive também encontrou o TikTok da Sarah. Porque, é claro, ela tinha um TikTok. Lá, ela postava vídeos super dramáticos sobre a luta de uma mãe solo, criando um bebê sozinha, enquanto o pai responsável estava vivendo a melhor vida. Os comentários estavam cheios de gente apoiando ela e xingando o pai ausente, que, segundo ela, era eu. Ela tinha inventado toda uma narrativa falsa sobre ter sido abandonada durante a gravidez. Mas a cereja do bolo? Em um dos vídeos dela, postado em julho de 2022, ela acidentalmente mostrou uma correspondência no balcão da cozinha. A carta estava endereçada para um tal de Chris Anderson. O mesmo Chris que estava pagando pensão para ela. O detetive conseguiu rastrear o cara. E o que ele nos contou? Destruiu completamente a farsa da Sarah. Agora, deixa eu te falar sobre Chris. E sobre como o castelo de cartas da Sarah começou a desmoronar. Conhecer Chris foi surreal. Mike e eu nos encontramos com ele em um café fora da cidade. Território neutro. Porque a gente não sabia se ele estava envolvido no golpe da Sarah, ou se era só mais uma vítima. Acontece que ele era definitivamente uma vítima. E a história dele me fez ferver de raiva. Chris era um desenvolvedor de software que conheceu Sarah em um espaço de coworking, no começo de 2021. Logo depois do nosso divórcio. Segundo ele, Sarah se apresentou como consultora de marketing digital, que estava construindo sua própria agência. Soa familiar? Ela estava rodando o mesmo roteiro. Só que agora, com um alvo diferente. Ela parecia tão sincera. Chris nos contou, mexendo no café com aquele olhar perdido de quem percebeu que foi feito de otário. Disse que estava focada na carreira. Depois de sair de um casamento tóxico, onde o ex não deixava ela trabalhar. Eu quase engasguei com a minha bebida. Ela reverteu completamente a nossa história. Se fez de vítima do mesmo abuso financeiro que ela fez comigo. Chris e Sarah começaram a namorar em março de 2021. Em maio, ela já tinha se mudado para o apartamento dele, no centro da cidade. Então, em junho, ela soltou a bomba. Estava grávida. Chris ficou empolgado. Ele tinha 36 anos, uma carreira estável e queria ter filhos. Sarah interpretou o papel perfeito de futura mãe. Ia para aulas de yoga pré-natal. Postava fotos da barriga no Instagram. Ela até fazia o Chris levar ela para as consultas médicas. Só que ele percebeu um detalhe estranho. Ela nunca deixava ele entrar com ela. Porque, segundo ela, havia restrições da Covid. É aqui que a história fica completamente insana. Sarah fingiu a gravidez inteira. Ela usou uma daquelas barrigas falsas de silicone para as fotos do Instagram. O detetive encontrou até o recibo da compra na conta dela da Amazon. Ela marcava as consultas médicas em horários em que o consultório de obstetrícia estava fechado. Chris nunca desconfiou. Por quê, né? Quem, em sã consciência, mente sobre estar grávida? Em novembro de 2021, Sarah disse para o Chris que ia visitar a irmã dela em outro estado. Ela falou que era para um chá de bebê, somente para mulheres. Uma semana depois, ela voltou com o pequeno Aiden nos braços. Disse que entrou em trabalho de parto antes da hora.
enquanto estava na casa da irmã. Chris ficou chateado por ter perdido o nascimento do filho, mas estava tão animado em ser pai, que nem questionou a história. Por um ano inteiro, Chris fez o papel de pai. Pagou tudo: aluguel, fraldas, berço, roupinhas. O pós-parto da Sarah, também conhecido como compras no shopping. Ele até começou um fundo universitário para o Aiden. Sarah tinha convencido completamente o Chris de que ele era o pai da criança. Só que, sempre tinha uma desculpa para não adicionar o nome dele na certidão de nascimento. Ah, é só burocracia, ela dizia. O que importa é que nós sabemos que você é o pai. Mas aí, as rachaduras começaram a aparecer. Chris percebeu que Aiden não se parecia nem um pouco com ele. Ou com Sarah. Quando mencionou isso, Sarah ficou na defensiva. Disse que ele estava sendo insensível, que ele não amava o Aiden o suficiente. Manipulação clássica. Mas então, a mãe do Chris, que é enfermeira, começou a fazer umas perguntas desconfortáveis sobre o parto. A linha do tempo não batia. Em outubro de 2022, Chris finalmente exigiu um teste de paternidade. Sarah teve um chilique monumental. Disse que ele estava destruindo a família deles, que ele nunca confiou nela de verdade. Mas Chris não cedeu. Comprou um teste de DNA caseiro. E foi aí que Sarah mostrou sua verdadeira face. Ela simplesmente sumiu. Esperou um fim de semana em que Chris estava viajando a trabalho e desapareceu. Levou Aiden. Levou quase todas as coisas dela. Só deixou um bilhete. Sua falta de confiança destruiu nosso vínculo familiar. Mas esse sempre foi o jeito da Sarah. Quando ficava encurralada, ela fugia. Chris tentou encontrar os dois, mas Sarah bloqueou ele de tudo. Ele parou de pagar a pensão não oficial e começou a procurar ajuda legal. E foi aí que ela ativou o plano reserva. Ou seja, eu. Mas aqui vem a parte crucial. Chris tinha provas. Ele documentou tudo. Desde que Sarah começou a agir estranho sobre a certidão de nascimento, ele foi juntando evidências. Ele tinha mensagens de texto onde Sarah admitia ter fingido as consultas médicas. Ele tinha imagens de câmera de segurança do prédio onde moravam, mostrando Sarah colocando e tirando a barriga falsa de gravidez. E o mais importante, ele tinha provas de todo o dinheiro que tinha pago para ela, achando que estava sustentando o próprio filho. Enquanto tudo isso acontecia, o detetive fez mais uma descoberta. Lembra da irmã da Sarah? A que supostamente fez o chá de bebê? Ela estava morando na Austrália desde 2020. Não tinha casa de irmã. Não tinha chá de bebê. Não tinha parto prematuro. Era tudo mentira. E ainda achamos o registro de presentes de bebê da Sarah, feito em 2021. Adivinha o nome que estava no cadastro? Sarah e Chris Anderson. Ela usou o sobrenome do Chris, mesmo sem serem casados. A lista estava cheia de itens caros. E adivinha quem comprou a maioria? Chris. Sarah fez com ele o mesmo golpe que tentou fazer comigo, só que de forma ainda mais elaborada. Mas a bomba final veio quando o detetive conseguiu rastrear os registros do hospital onde Aiden supostamente tinha nascido. Não havia nenhum registro de Sarah dando à luz lá. Na verdade, não havia registro de Sarah dando à luz em nenhum hospital do estado naquela época. Foi aí que os olhos do Mike brilharam. Aquele brilho que os advogados têm quando sabem que pegaram alguém de jeito. Precisamos intimar os registros reais do nascimento. Ele disse isso com um sorriso perigoso. Se eu estiver certo, ela tá encrencada de verdade. Entramos com o pedido de intimação na hora. Mas a justiça é lenta. Enquanto isso, nossa audiência para o teste de DNA estava chegando. E o advogado da Sarah, sim, ainda era o cara do TikTok. Ficava tentando adiar o caso. Dizia que Sarah estava muito estressada para comparecer ao tribunal. No dia antes da audiência, Sarah fez uma última cartada desesperada. Ela postou um vídeo chorando no Instagram, falando sobre como o ex-abusivo dela estava tentando negar o próprio filho.
Pediu para os seguidores dela orarem pela força dela. Os comentários? Lotados de gente apoiando. Todo mundo oferecendo doação. Mal sabiam eles que a casa dela estava prestes a desmoronar. No dia da audiência, eu estava um caco. Um desastre ambulante. Mesmo com todas as provas. Eu sabia que Sarah era mestre em manipular situações. Já tinha visto ela sair impune de umas confusões absurdas antes. E parte de mim temia que ela conseguisse fazer isso de novo. Mike me encontrou na frente do tribunal cedo. Ele estava segurando uma pasta gigante de provas. E ficava batendo nela com a mão. Como se fosse um amuleto da sorte. Lembra, ele disse. Deixa ela falar. Quanto mais ela fala, mais ela se contradiz. Chris também estava lá. Parecia que não dormia há dias. Não culpo ele. Descobrir que pagou pensão para uma criança que talvez nem fosse dele. Isso tiraria o sono de qualquer um. E então, Sarah chegou. E, meu Deus do céu, nada de maquiagem. Cabelo num coque bagunçado. E a melhor parte: uniforme de hospital. Sarah nunca trabalhou na área da saúde. Um dia sequer na vida. Ela estava com Aiden nos braços. Era a primeira vez que eu via o garoto. Criança bonita. Mas, não se parecia em nada com ela. E, de repente, isso parecia muito relevante. O advogado TikTok dela estava claramente nervoso. O que era um ótimo sinal para a gente. Ele ficava cochichando algo para Sarah. E mostrando alguma coisa no celular. Mais tarde, descobrimos o motivo. Ele tinha acabado de ver algumas das provas que estávamos prestes a apresentar. E estava tentando convencer Sarah a fazer um acordo. Mas, sendo Sarah, ela achava que poderia sair dessa só na conversa. O juiz era um senhor mais velho, com cara de quem já viu de tudo nessa vida. Quando o advogado da Sarah tentou adiar o teste de DNA, alegando que ela tinha objeções religiosas. Desde quando? O juiz só ficou olhando fixamente para ele. Até que o cara se sentou, todo sem graça. Foi aí que Mike se levantou e soltou a primeira bomba. Meritíssimo, antes de prosseguirmos com o teste de DNA, temos provas de que a certidão de nascimento apresentada a este tribunal foi obtida de forma fraudulenta. O juiz levantou uma sobrancelha. Sinal universal de isso melhor ser bom. Mike puxou os registros hospitalares que havíamos conseguido com a intimação. Ou melhor, a ausência deles. Não havia nenhum registro de Sarah dando à luz em nenhum hospital do estado. Mas essa nem era a pior parte. A verdadeira bomba veio do que o detetive descobriu. Ao investigar mais a fundo a origem do Aiden, acontece que Sarah conseguiu uma certidão de nascimento usando uma tática comum em fraudes de identidade. Ela aproveitou um erro burocrático em um cartório de um condado pequeno e preencheu documentos como se Aiden tivesse nascido em casa com uma parteira. Só que a parteira cujo nome ela usou tinha se aposentado fazia 3 anos. E o endereço que Sarah listou para o parto? Um terreno vazio. Mas a parte que fez o tribunal inteiro ficar em choque foi quando revelamos que Sarah estava à procura de um bebê. Na época em que Aiden supostamente nasceu, o detetive encontrou mensagens dela em várias redes sociais, entrando em contato com mulheres grávidas sobre adoção particular. Algumas dessas mulheres se manifestaram quando viram os posts da Sarah se declarando mãe solo. O rosto da Sarah passava por uns 50 tipos de expressões diferentes, enquanto Mike apresentava as provas. Quando ele mostrou capturas de tela dela usando a barriga falsa de gravidez em diferentes estágios, graças às câmeras de segurança do Chris, ela tentou contestar, dizendo que as imagens estavam fora de contexto. O juiz não teve paciência nenhuma. Senhora Mitchell, a menos que esteja prestes a explicar como imagens de câmeras de segurança podem distorcer uma barriga falsa de gravidez, eu sugiro que deixe seu advogado falar. O advogado dela parecia querer evaporar. E eu não culpo ele. O cara provavelmente estava percebendo que tinha se metido em um desastre jurídico gigante.
Quando Mike apresentou as provas de que Sarah estava simultaneamente alegando que eu e Chris éramos pais do Aiden, o advogado dela começou a guardar as coisas na maleta. Mas o golpe final veio quando o juiz perguntou diretamente para Sarah: Senhora Mitchell, pode fornecer qualquer documentação médica da sua gravidez e do parto? Sarah começou a encenar. Olhos marejados, voz trêmula. Meritíssimo, eu fui muito traumatizada pelo parto. Não guardei os documentos porque isso não foi o que eu perguntei. O juiz cortou na hora. Você tem alguma prova médica de que deu à luz esta criança? Foi a primeira vez que vi Sarah completamente sem palavras. Ela olhou ao redor da sala, como se procurasse uma rota de fuga. E então, fez algo que eu nunca imaginei que veria. Ela saiu do personagem. Isso é ridículo! Ela gritou. A voz de mãe humilde desapareceu. E foi substituída pelo tom arrogante que eu conhecia tão bem do nosso casamento. Eu não preciso provar nada para vocês. O parto domiciliar foi totalmente legal. Mike estava praticamente sorrindo. Meritíssimo, temos mais uma peça de evidência. Ele entregou um documento ao juiz. O verdadeiro golpe final. Eram relatórios policiais de uma cidade pequena, a 3 horas daqui. Exatamente em novembro de 2021. Quando Sarah alegava ter dado à luz. Os relatórios falavam de uma mulher, com a descrição idêntica à de Sarah, que foi vista rondando a ala de maternidade de um hospital local. Ela estava se passando por consultora de amamentação, tentando ter acesso a mães que tinham acabado de dar à luz. O juiz foi lendo os arquivos, e sua expressão ficava mais sombria a cada página. Então, ele olhou diretamente para Sarah e disse algo que eu nunca vou esquecer. Senhora Mitchell, a senhora tem consciência de que tráfico de menores é um crime federal? O tribunal inteiro ficou em silêncio absoluto. O advogado TikTok dela se levantou na mesma hora. Meritíssimo, preciso me retirar do caso. Não posso mais representar a senhora Mitchell neste processo. E simplesmente saiu do tribunal. Nunca vi nada igual. Sarah começou a entrar em pânico. Isso tudo é um grande mal-entendido. Ela gritou. Mas Mike ainda não tinha terminado. Ele chamou mais uma testemunha. Uma jovem chamada Jessica. Ela foi internada naquele hospital em novembro de 2021. Deu à luz um menino, mas estava passando por depressão pós-parto. Sarah se aproveitou disso. Se apresentou como assistente social. Ganhou a confiança da Jessica e a convenceu a assinar temporariamente a guarda do bebê, enquanto buscava ajuda psicológica. Jessica passou um ano inteiro tentando encontrar o filho. Ela chegou a denunciar para a polícia, mas Sarah tinha usado documentos falsos e um nome falso. Até que um dia, ela viu um dos TikToks da Sarah sobre ser mãe solo e reconheceu ela na hora. O juiz ordenou testes de DNA imediatos, não só para provar que eu não era o pai, mas para confirmar se Aiden era realmente filho da Jessica. Sarah entrou em colapso. Tentou fugir do tribunal com Aiden no colo, mas os seguranças impediram. Ela gritava que só queria dar uma vida melhor para ele, e que ninguém entende o que é querer um bebê tão desesperadamente. Os resultados do DNA saíram em uma semana e confirmaram: Aiden era filho da Jessica. Sarah basicamente roubou um bebê de uma mãe vulnerável e depois tentou usá-lo para extorquir dinheiro de 2 homens diferentes. O juiz ficou furioso e a sentença caiu como um martelo. Sarah foi acusada de vários crimes, incluindo fraude, roubo de identidade e interferência na custódia de menor. E o pior: o caso foi encaminhado para o FBI por possíveis acusações federais de tráfico de menores. Tanto eu quanto Chris conseguimos ordens de restrição contra ela. Ela também foi condenada a devolver cada centavo que Chris pagou de pensão falsa. A pena? Ela estava enfrentando de 15 a 20 anos de prisão, ainda aguardando a sentença final. Mas o que realmente importa: Jessica recuperou o Aiden. E, cara, ela é uma mãe incrível. Ela conseguiu tratamento para a depressão pós-parto e passou mais de 1 ano procurando o filho. Depois que tudo acabou, ela até nos procurou.
para agradecer por termos ajudado a expor a Sarah. Hoje, ela trabalha com uma organização sem fins lucrativos, que ajuda mães com depressão pós-parto e luta por mais segurança em hospitais. E Chris e eu? Bom, depois de tudo isso, acabamos virando amigos. A gente se encontra de vez em quando para trabalhar no Chevelle e conversar sobre como fomos trouxas por termos caído na lábia da Sarah. Ele está bem agora. Está namorando uma mulher que tem um emprego de verdade. Ela é professora. E eu? Finalmente terminei de restaurar o Chevelle com meu pai. Minha namorada, sim, aquela assistente jurídica que eu mencionei, adora dar umas voltas no carro. E o melhor? Ela realmente se interessa quando eu falo de carros. Nada de fingimento. Ela, inclusive, ajudou a organizar todas as provas para o julgamento. E diz que toda essa história vai ser ótima para a aplicação dela na faculdade de Direito. Ah, e sobre a Sarah? O império de redes sociais dela desmoronou assim que a verdade veio à tona. Os seguidores se voltaram contra ela. E vários canais de fofoca do YouTube cobriram o caso. A última notícia que tive: ela está tentando fechar um acordo judicial. Mas o promotor não está nada generoso. E, pelo que parece, podem haver outras vítimas que ainda não sabemos. A maior lição que aprendi com tudo isso? Quando alguém mostra quem realmente é, acredite na primeira vez. Sarah já tinha mostrado as verdadeiras cores dela no casamento, com todas as fraudes financeiras. Mas eu continuei inventando desculpas. Se eu tivesse confiado mais no meu instinto e escutado os conselhos do meu pai antes, talvez eu pudesse ter evitado o que aconteceu com Chris e Jessica. Mas, pelo menos, dessa vez, a justiça pegou ela. O karma pode demorar, mas quando acerta, acerta em cheio. Edit 1. Caramba! Isso explodiu! Obrigado por todos os prêmios e apoio. Edit 2. Para quem está pedindo fotos do carro, aqui está o Chevelle finalizado. Link removido pelos moderadores, desculpa. Edit 3. Muita gente está perguntando, Sarah ainda posta nas redes sociais? Não. Todas as contas dela foram banidas depois que a história veio à tona. Aparentemente, as plataformas não gostam muito quando você usa elas para documentar seus próprios crimes. Última atualização, acabei de falar com o Mike. A Sarah tentou um acordo, mas foi rejeitado. Ela vai a julgamento no próximo mês. Se rolar algo interessante, eu atualizo. Mas, para ser sincero, eu só quero esquecer que essa loucura aconteceu. Obrigado a todos por acompanharem essa insanidade. Lembre-se sempre: confie no seu instinto. Mantenha amigos leais por perto, especialmente se forem advogados. E, acima de tudo, sempre faça um acordo pré-nupcial. História 2. Noivo fugiu com meu irmão e me deixou no altar. 2 anos depois, ela apareceu na minha porta dizendo que finalmente viu a toxicidade da minha família e queria minha ajuda. Isso mesmo. Depois de tudo, ela achou que eu era a pessoa certa para salvar a pele dela. 2 anos atrás, fui deixado no altar, humilhado, de coração partido. Minha noiva me largou 1 hora antes do casamento e fugiu com o meu irmão. Sim, meu irmão. Se eu vi isso chegando? Nem de longe. Ou talvez eu tenha simplesmente ignorado os sinais porque, bom, eu amava aquela mulher. Ficamos juntos por 5 anos. 5 anos! E eu achava que éramos felizes. Mas agora, olhando para trás, cara, como eu era cego. Minha família nunca me tratou como prioridade. Meus pais sempre tiveram um favorito, e não era eu. Meu irmão era o filho de ouro charmoso, bem-sucedido, aquele cara que todo mundo adorava. E eu? Eu era só a comparação ambulante. Por que você não pode ser mais como seu irmão? Seu irmão fez isso, por que você não fez? Cresci ouvindo isso. Achei que com o tempo ia mudar. Mas, adivinha só? Só piorou. Minha noiva era tudo o que eu achava que queria. Inteligente, linda, determinada. Mas também era egoísta. Isso não ficou claro logo de cara, mas aparecia em pequenos detalhes, sempre precisava ser do jeito dela, nunca pedia desculpas, mesmo quando me machucava.
E eu? Eu simplesmente deixava passar. Porque eu a amava. Porque eu realmente acreditava que estávamos construindo algo juntos. Eu nunca imaginei que ela me trairia. O dia do casamento deveria ter sido o mais feliz da minha vida. Tudo estava pronto. O local, a comida, os convidados. Acordei nervoso, mas empolgado. Em algumas horas, eu estaria casado com a mulher que amava. Aí, 1 hora antes da cerimônia, o telefone tocou. Atendi sorrindo, mas do outro lado, a voz dela estava calma. Quase fria. Eu não posso fazer isso. A primeira coisa que pensei foi que ela estava nervosa. Mas não. Ela não queria dizer não posso porque estou com medo. Ela queria dizer não posso porque não te amo mais. E então veio a bomba. Ela estava com outra pessoa. E essa pessoa era meu irmão. Silêncio. Eu só desliguei o telefone. Nem sabia como reagir. Mas sabe quem já sabia? Meus pais. Meu irmão tinha contado para eles naquela manhã. E será que eles estavam preocupados comigo, o noivo traído e humilhado? Não. Eles estavam mais preocupados em acalmar as coisas para evitar escândalo. Quando fui confrontá-los, ouvi pérolas do tipo: talvez seja melhor assim. Você não iria querer se casar com alguém que não te ama. E a melhor de todas, minha mãe ainda teve a coragem de sugerir que eu deveria estar feliz por eles. Isso mesmo. Feliz. Meu pai? Ah, ele só ficou lá, olhando para mim e dizendo para eu manter a compostura. Foi só depois que descobri a verdade. Minha família já estava envolvida nisso há meses. Meu irmão sempre teve interesse nela. E aparentemente, meus pais achavam que ela era boa demais para mim. Então, ao invés de, sei lá, apoiar o filho que foi traído, decidiram incentivar a traição. Passaram meses dizendo para ela que meu irmão era a melhor escolha. E para fechar com chave de ouro, ainda prometeram apoio financeiro se ela largasse o bobalhão aqui e escolhesse o irmão mais incrível. E eu, claro, não fazia ideia de nada disso. Naquele dia, saí do local e nunca mais olhei para trás. Deixei tudo para trás de minha família, meus amigos, até minha cidade natal. Não suportava estar perto deles. Mudei para outro estado e recomecei do zero. Foi difícil no começo. Eu não conhecia ninguém. A solidão era sufocante. Mas com o tempo, as coisas melhoraram. Fiz novos amigos. Comecei terapia. Pela primeira vez, foquei em mim mesmo. E fiz questão de não contar para ninguém onde eu estava. Nem telefone, nem endereço, nem nada. A última coisa que eu queria era que aquelas pessoas voltassem para minha vida. E então, 2 anos depois, alguém bateu na minha porta. Era ela. Minha ex-noiva. Eu tinha acabado de voltar do trabalho. Quando abri a porta, mal a reconheci. Ela estava abatida, olheiras profundas, parecia que não dormia ou comia direito há dias. Aquela confiança que ela sempre teve? Desapareceu. Ela tremia. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. E então ela contou. A vida com meu irmão tinha virado um pesadelo. Ele era controlador, abusivo, infiel. O filho perfeito que todos adoravam era, na verdade, um monstro. Eles se casaram logo depois do nosso casamento desmoronar. Tiveram um filho. E agora tudo estava indo pro buraco. Meus pais, que antes a tratavam como uma rainha, viraram as costas para ela quando ela parou de atender às expectativas deles. Ela se sentia presa. Sozinha. Assustada. Ela queria se divorciar, mas tinha medo. Meu irmão tinha dinheiro, influência e um lado cruel. Ela temia que ele arruinasse sua vida e tirasse a guarda do filho. E ela veio até mim, porque achava que eu poderia ajudar. Ela queria que eu testemunhasse contra minha família. Que contasse o quão tóxicos e manipuladores eles eram. Porque, de repente, agora que ela estava sofrendo, minha palavra valia alguma coisa. Fiquei lá ouvindo, sem sentir nada além de raiva. Ela fez as escolhas dela. Sabia exatamente o tipo de pessoa que meu irmão era e, mesmo assim, escolheu ele. Deixou minha família manipulá-la. Me abandonou sem olhar para trás. E agora esperava que eu viesse ao resgate? Não. Eu não gritei. Não discuti. Só disse não e fechei a porta. Foi um dos momentos mais satisfatórios da minha vida. Mas a paz não durou muito. Dias depois, começaram as mensagens.
De alguma forma, ela contou para outras pessoas sobre nossa conversa. E aí, do nada, um monte de gente ressurgiu. Velhos amigos. Conhecidos. Todos com a mesma ladainha. Você está sendo egoísta. Deixar ela nessa situação é crueldade. Você é um covarde por não ajudar uma mulher em apuros. A antiga dama de honra dela até me mandou um textão dizendo que eu estava provando que minha família sempre teve razão. Que eu era fraco. Que nunca mereci minha ex. Ah, tá bom. Essas eram as mesmas pessoas que desapareceram depois que fui traído. Nenhuma delas me defendeu na época. Mas agora, de repente, todas tinham opinião sobre o que eu deveria fazer. Ignorei a maioria, mas ainda assim doeu. Eles não tinham ideia do que passei. E o pior? Nem se importavam. Só queriam que eu resolvesse um problema que não era meu. Agora fico me perguntando. Fiz a coisa certa? Eu não devo nada à minha ex. Ela fez a cama dela, agora tem que deitar nela. Mas tem uma criança envolvida. Um inocente que não pediu por isso. Será que minha recusa pode prejudicá-lo? Por outro lado, ajudar significaria abrir as portas para o drama da minha família voltar para minha vida. E sinceramente, não sei se estou disposto a isso. Reddit, e vocês? O que teriam feito no meu lugar? Atualização 1. Eu realmente não esperava que meu post fosse explodir do jeito que explodiu. Para ser sincero, quando comecei a escrever tudo o que aconteceu, nem sabia se alguém ia se importar. Mas aqui estou eu, lendo centenas de comentários, alguns me apoiando, outros difíceis de engolir. E, olha, tá sendo muita coisa para processar. Para todo mundo que mandou conselhos ou só compartilhou sua opinião, obrigado. Mesmo que você não concorde comigo, eu sou grato pelo apoio. Pelas diferentes perspectivas. Escrever tudo isso com certeza me ajudou a organizar os pensamentos. Mas também, mexeu com coisas que eu achei que já tinha enterrado bem fundo. Depois que postei, passei a noite lendo os comentários. Algumas pessoas apontaram coisas que eu nem tinha pensado. Tipo, se eu me envolver no divórcio da minha ex, isso pode acabar piorando tudo. Não só pra mim, mas pro próprio filho dela também. Outros foram diretos. Fique o mais longe possível disso. Ela fez a escolha dela. Agora que aguente as consequências. E, olha, esses comentários, esses me fizeram me sentir ainda melhor sobre a forma como reagi quando ela apareceu na minha porta. Mas aí vieram os outros. Os que tocaram num ponto que eu estava tentando ignorar, a criança. Porque sim, eu sei que não devo nada para minha ex. Mas quando um monte de gente começou a repetir. O único inocente nessa história é o filho deles. Isso bateu diferente. Muita gente disse que eu deveria tentar fazer alguma coisa por ele. Sem me meter de volta no caos que é minha família. E é nisso que eu tô preso desde então. Eu não quero ter nada a ver com ela. Não quero ter nada a ver com meu irmão. Não quero ser o herói. Não quero ser o cara bom numa história onde eu só estaria me colocando no caminho para mais sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que deveria fazer algo. Mesmo que não seja por ela. E aí vem a parte engraçada. Depois de ler tantos comentários, comecei a me perguntar se existia alguma forma de ajudar sem nunca mais precisar falar com ela. Sem me afundar nesse drama de novo. Até considerei ligar para um advogado. Só para perguntar o que aconteceria se eu testemunhasse. Ou se houvesse alguma forma de ajudar sem me meter diretamente. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais percebia que não. Esse não é meu problema para resolver. E, principalmente, não quando isso significa voltar a lidar com minha família tóxica. Mas a culpa? Aquela sensação de que uma criança inocente está presa no meio dessa bagunça? Isso não desaparece. E então, como se fosse um roteiro de novela ruim, meu irmão decidiu aparecer na história de novo. Ontem de manhã, recebi um e-mail dele. Sim. O meu irmão. O mesmo que não fala comigo há 2 anos. A última vez que trocamos palavras foi no dia em que meu casamento foi cancelado. O e-mail dele foi frio. E, para ser sincero, só de ler já me deu um nó no estômago. Curto e direto ao ponto. Ouvi dizer que nossa ex-noiva veio te pedir ajuda. Seria um grande erro se você se envolvesse. Fique fora dos assuntos da família. Você vai se arrepender. Fiquei encarando essa mensagem por um tempo absurdo. Por um segundo, senti vontade de responder.
Mas aí pensei, por que diabos eu deveria? Esse cara foi o responsável por me arrancar da minha própria vida. Ele manipulou minha ex. Fez de tudo para me destruir. E agora acha que pode me dizer o que fazer? A audácia desse homem. Aliás, nem sei se audácia é uma palavra forte o suficiente para descrever o que sinto por ele. Mas não respondi. Não valia o esforço. O engraçado é que ele ainda se acha no direito de me dar ordens. Ele não tem a menor ideia do que passei nesses 2 anos. Não faz ideia do que precisei enfrentar. E mesmo assim, ele ainda acredita que pode me dizer como lidar com isso. Não, obrigado. E então, veio a ligação. Número desconhecido. E tenho certeza que vocês já sabem quem era. Sim. Minha mãe. 2 anos de silêncio total, e agora ela decide que é a hora perfeita para me ligar. O segundo em que atendi e ouvi a voz dela, fui imediatamente lembrado de todas as razões pelas quais cortei contato com ela e com meu pai. E, claro, nem sequer tive um "como você está?" ou um "a sentir sua falta". Ela já começou direto. O divórcio. Meu irmão. E como eu precisava ser a pessoa madura e manter a paz. Pela família. E foi aí que eu surtei. Nem lembro direito o que disse, só sei que falei que não queria ouvir mais nada. Mas ela continuou. Falando sobre como meu irmão estava sofrendo. Falando sobre como eu estaria punindo a criança se me envolvesse. Eu disse que não me importava. Que não ia mais consertar os erros deles. E desliguei. Aquela conversa me deixou entorpecido. Por algum motivo, me fez lembrar de tudo que meus pais já fizeram comigo. Como sempre favoreceram meu irmão. Como sempre passaram a mão na cabeça dele. Como sempre esperaram que eu fosse o filho quieto. O que aceitava tudo sem questionar. Nunca foi sobre mim. Nunca. Eu sempre fui o filho reserva. Aquele que só existia para ser comparado. E ouvir minha mãe defender meu irmão de novo? Foi como levar um tapa na cara. Me fez perceber que nada mudou. Nem meus pais. Nem ele. E é por isso que não vou voltar. Por mais tentador que seja tentar tomar o caminho moralmente correto, eu sei que só estaria me jogando de volta no mesmo ciclo tóxico de sempre. Então, acabou. Já fiz as pazes com o fato de que me afastei. Mas essa situação reabriu muitas feridas que eu achei que já tinham cicatrizado. E, por mais que eu queira fingir que nada disso está acontecendo, não consigo ignorar a criança no meio disso tudo. Fico pensando no quão impotente ele deve se sentir. Vendo tudo isso acontecer ao redor dele. Eu sei que ele é inocente. Mas e se ele já estiver sendo manipulado? Assim como minha ex foi. Só de pensar nisso, me dá um nó no peito. Mas mesmo assim, eu continuo repetindo para mim mesmo. Isso não é minha luta. Eu já passei por coisas demais. E não vou deixar que me puxem de volta pro drama deles. Então estou aqui, há dias, tentando entender o que fazer. Parte de mim só quer seguir em frente. Deixar que eles lidem com a própria bagunça. Mas tem outra parte de mim que se pergunta se há alguma maneira de ajudar a criança. Sem me enfiar no meio desse caos. Ainda não sei qual é a decisão certa. Mas sei de uma coisa. Não posso voltar a ser a pessoa que eu era antes. A pessoa que sempre tentava consertar tudo pros outros. Enquanto ignorava a si mesmo. Lutei muito para chegar onde estou. E não vou deixar que me arrastem de volta. Mas aquela culpa. Sim. Ela ainda está aqui. E não vai embora tão cedo. O que vocês fariam no meu lugar? Vocês ajudariam? Ou simplesmente seguiriam em frente? Eu tô tentando encontrar um meio termo. Mas tá difícil. Atualização 2. Achei que as coisas fossem se acalmar depois da minha última atualização. Mas eu estava errado. Em vez disso, tudo ficou ainda pior. E, sinceramente, estou me perguntando como aguentei conviver com essas pessoas por tanto tempo. É como se o universo estivesse testando minha paciência. Toda vez que acho que construí um muro alto o suficiente para bloqueá-los da minha vida, alguém encontra um jeito de escalar ou de passar por alguma brecha. Desde a ligação da minha mãe, estou sendo completamente bombardeado. Começou com algumas mensagens de parentes distantes, tias, tios, primos. Mas agora parece que todos eles formaram uma espécie de frente unida contra mim. Estão vindo de todos os lados. Dizendo que estou destruindo a família por não apoiar meu irmão.
Ou pior, por não ficar fora dos assuntos da família. Sendo que é exatamente isso que estou fazendo. Eles agem como se eu tivesse alguma obrigação de me envolver só porque compartilhamos o mesmo sangue. Alguns foram ainda mais longe. Você tá guardando rancor. Seja um homem de verdade. Ah, tá bom. Passei os últimos 2 anos reconstruindo minha vida. Me afastando do caos que eles mesmos criaram. E agora esperam que eu jogue tudo fora só para voltar pro meio da bagunça? É exaustivo. De verdade. Eles não entendem que me afastar não foi uma decisão por vingança. Foi uma questão de sobrevivência. Eu não podia continuar vivendo naquele ambiente sufocante. Mas eles não querem ouvir isso. Para eles, família significa lealdade a qualquer custo. Mesmo que esse custo seja sua paz e sua sanidade. Mas não para por aí. Além do drama familiar, agora também estou recebendo e-mails da minha ex-noiva. Ela manda uma mensagem a cada 2 dias agora. No começo, ignorei todas. Mas um dia, cedi e abri uma. Quase me arrependi. Porque todas são iguais. Ela implorando para eu reconsiderar. Dizendo repetidamente como eu poderia ajudá-la. Como eu poderia ajudar o filho dela. E a cada e-mail, ela soa mais desesperada. E agora, começou a mandar fotos da criança. Eu entendo que ela está numa situação difícil. Mas isso não parece certo. Parece manipulação. Ela sabe que eu não sou um monstro. E acho que está tentando usar isso contra mim. É como se ela soubesse que, se mexer com meu emocional, eu vou ceder. O problema é que, eu não sou burro. Eu sei exatamente o que ela está tentando fazer. Mas não dá para fingir que isso não me atinge. Eu não pedi por essas fotos. Não queria vê-las. Mas ela sabe que eu olharia. E agora, toda vez que vejo aquele rostinho, aqueles olhinhos me encarando, a culpa aperta mais forte. Eu não consigo me livrar dessa sensação de que estou falhando com ele. Mesmo sabendo que não me envolver é a decisão certa. E, quando achei que não podia piorar, um amigo antigo me ligou do nada. Alguém com quem eu não falava há anos. Mas aparentemente, ele ficou sabendo da história. Ligou tarde da noite. Quando vi o nome dele na tela, quase não atendi. Eu já sabia o que viria, mais um discurso sobre fazer a coisa certa. Mas atendi mesmo assim. E, sem perder tempo, ele já foi direto ao ponto. Você precisa ser a pessoa madura e ajudar sua ex. Pelo menos pelo bem da criança. Ele continuou. Disse que eu não podia simplesmente deixar um inocente sofrer por causa do que meu irmão fez. E eu fiquei ali, ouvindo. Me perguntando se ele sequer conhecia toda a história. Ou se só não se importava. Porque, pelo tom dele, parecia que ele simplesmente assumiu que eu ajudaria. Porque, para ele, era o certo a se fazer. Como se eu fosse algum tipo de monstro por não correr para salvá-la. Eu respirei fundo e disse: eu não posso ajudar. Isso é um problema entre ela, meu irmão e minha família. Não meu. Mas ele nem quis ouvir. Disse que eu estava sendo teimoso. Que estava preso ao passado. Que aquela criança precisava de mim. Como se eu estivesse abandonando alguém indefeso. Mas é aí que tá. Ela não é a única que precisa de ajuda. Passei anos nesse ambiente tóxico. Carregando os problemas dos outros. E nunca lidando com os meus próprios. Isso acabou. Eu desliguei logo a chamada. Mas me deixou ainda mais confuso. Por mais que eu quisesse me defender e explicar por que não vou me envolver, eu simplesmente não fiz isso. Eu sei que não é minha responsabilidade limpar essa bagunça. Sei que minha família fez suas escolhas. E agora, precisam viver com as consequências. Mas a culpa? Essa não vai embora. Não importa o quanto eu tente. Ultimamente, tem sido difícil focar em qualquer coisa. Eu fico me perguntando se estou errando. No outro dia, saí com alguns amigos para tentar me distrair. Mas não consegui tirar essa história da cabeça. Um deles até brincou. Você tá sendo um bom samaritano por não se meter nisso. Eu ri. Mas não teve graça. Na verdade, só me fez sentir mais isolado. Nenhum dos meus amigos entende o que estou passando. As poucas pessoas que restaram da minha vida antiga. Ou têm medo de dizer alguma coisa. Ou simplesmente assumem que estou tomando a decisão certa. Mas não parece a decisão certa.
Não quando tem uma criança no meio disso tudo. Também fico pensando no que pode acontecer se minha ex perder a guarda. Se meu irmão e meus pais conseguirem a custódia total. Honestamente, não sei o que pode acontecer. Minha família sempre soube manipular o sistema. Já vi eles fazerem isso antes. E se o filho deles acabar preso numa situação ainda pior do que já está? Mas, mesmo com esses pensamentos, ainda não consigo me obrigar a me envolver. Então, sigo aqui. Parado. Preso entre duas certezas que se anulam. Parte de mim diz que ficar de fora é a escolha certa. Mas outra parte continua se perguntando: e se eu estiver cometendo um erro? E se, anos depois, eu olhar para trás e me arrepender de não ter ajudado? E se, ao ajudar, eu acabar sendo puxado de volta para esse inferno? Não tem saída fácil. Nenhuma decisão parece boa. O que vocês fariam no meu lugar? Ajudariam a criança, mesmo que isso significasse voltar a lidar com uma família tóxica? Ou se afastariam e deixariam eles resolverem isso sozinhos? Atualização 3. Depois de ler mais comentários e passar muito tempo pensando na situação, percebi que não podia simplesmente ficar parado sem fazer nada. Pelo bem da criança. Eu sei que não devo nada para minha ex-noiva. Nem para minha família. Mas o filho deles? Ele não pediu para nascer no meio dessa bagunça. Ele é inocente. E se existe alguma chance de ajudá-lo a sair do ambiente tóxico que meu irmão e minha família criaram? Então eu deveria, pelo menos, tentar. Mas eu também sabia que, se fosse fazer alguma coisa, precisaria proteger minha paz no processo. Não vou deixar que eles me arrastem de volta para aquele mundo. Trabalhei duro demais para reconstruir minha vida e estabelecer meus limites. E não vou sacrificar tudo isso por uma situação que está fora do meu controle. Então pensei muito. E, no fim, cheguei à única solução que parecia um meio-termo aceitável. Fiz uma denúncia anônima para o Serviço de Proteção à Criança, CPS. No começo, não tinha certeza se era a melhor decisão. Mas quanto mais eu analisava a situação, mais percebia que era o único jeito de ajudar sem me deixar ser sugado de volta para o caos. Uma noite, sentei e reuni todas as informações que tinha. Tudo o que minha ex-noiva me contou sobre o comportamento do meu irmão. Como meus pais a trataram. E como a dinâmica da nossa família sempre foi tóxica e manipuladora. Incluí todos os detalhes relevantes que consegui lembrar. Não falei apenas sobre os abusos físicos e emocionais que minha ex sofreu. Também descrevi como o comportamento controlador do meu irmão afetou todos ao seu redor, especialmente ela. Expliquei como ele sempre usou seu carisma para manipular as pessoas. Como ele convencia nossos pais a ignorar tudo o que fazia. E como eles sempre passaram pano para ele. Como sempre arrumaram desculpas. Como sempre me colocaram de lado no processo. Eu sabia que, se o CPS investigasse a situação, precisariam de um contexto maior sobre o ambiente em que essa criança está crescendo. Eles precisavam entender que o problema não era só o meu irmão. Mas também o fato de que minha família sempre escolheu proteger suas atitudes, em vez de responsabilizá-lo. Enviei até alguns prints dos e-mails que minha ex-noiva me mandou. Nos quais ela dizia que estava assustada. Que se sentia presa no casamento. Que não tinha para onde correr. Eu não tinha provas diretas de que o meu irmão abusava da criança. Mas esperava que o CPS encontrasse o suficiente para abrir uma investigação. Talvez eles não descobrissem nada grave o bastante para intervir. Mas, pelo menos, alguém estaria prestando atenção. Mesmo que esse alguém não fosse eu. Fazer essa denúncia foi como tirar um peso do peito. Eu fiz a coisa certa. Sem precisar voltar para o inferno da minha antiga vida. Pedi ao CPS para manter meu nome completamente anônimo. E deixei claro que não queria ser contatado para acompanhamentos. Não queria estar envolvido de nenhuma forma. Meu único objetivo era garantir que o garoto estivesse seguro. Se o CPS achasse que minha denúncia tinha algum fundamento, investigariam por conta própria. Sem precisar da minha participação. Não esperava nenhuma resposta imediata. Nenhuma satisfação. Provavelmente, o CPS nem me daria atualizações. E, se dessem, só fariam isso depois que a investigação estivesse concluída. Mas eu estava em paz sabendo que fiz o que podia. Sem precisar reabrir feridas antigas. Sem me afundar de novo no drama da minha família. No fim das contas, essa denúncia foi a maneira mais eficaz de agir sem sacrificar minha saúde mental. Nem a vida que levei anos para reconstruir.
Nos dias seguintes, tentei seguir em frente. Mas falar é fácil. Minha família é insistente. E toda vez que acho que vão finalmente me deixar em paz, lá vem outra mensagem. Outro e-mail. Só que, dessa vez, não foi só minha mãe ou um primo distante. Dessa vez, meu próprio irmão resolveu me procurar. E, sinceramente, eu nem soube como reagir. Ele me mandou uma mensagem curta, me acusando de trair a família, dizendo que eu estava sendo vingativo e que estava cometendo um grande erro, que eu iria me arrepender. Mas teve algo no tom dele que me fez parar para pensar por um segundo. Não era só raiva. Era medo. Ele estava preocupado. E isso dizia muita coisa. Nem me dei ao trabalho de responder. Quanto mais eu refletia, mais percebia que cada palavra daquela mensagem era só mais uma tentativa de manipulação. Não era sobre família. Era sobre controle. E eu não ia cair nessa de novo. Já passei por esse jogo antes. Sempre é a mesma história. Eles tentam me fazer sentir como vilão só porque estabeleci limites. Só porque fiz a coisa certa. Mas no fim das contas, a bagunça foi feita por eles. Não devo explicações para ninguém. Nem sobre isso. Nem sobre nada. Quanto à minha ex-noiva, não ouvi mais nada dela nos últimos dias. O que, sinceramente, foi um alívio. Até que, ontem, recebi um último e-mail. Curto. Apenas 2 frases. Obrigada. E me desculpe pelo que te fiz passar. Sem detalhes. Sem explicações. Apenas essas palavras. Fiquei com sentimentos mistos. Por um lado, fiquei aliviado por ela, pelo menos, ter reconhecido a dor que me causou. Por outro, isso me fez perceber o quanto ela deve estar sofrendo agora. Talvez algo tenha mudado na situação dela. Ou talvez ela finalmente esteja enxergando a realidade da vida que escolheu. Seja como for, está claro que ela ainda está lutando. Não sei o que vai acontecer agora. Não sei como vai ser a batalha pela guarda do filho. Mas se houver qualquer chance de tirar essa criança desse ambiente tóxico, espero que ela consiga. Só que preciso me lembrar de uma coisa. Eu não posso me envolver de novo. Eu não posso resolver os problemas dela. Já fiz mais do que o suficiente para ajudar. Agora, isso está nas mãos das autoridades. Se o CPS investigar e agir, fiz minha parte. Se não, vou ter que aceitar que não posso controlar tudo. Por mais que eu queira. A todos que me deram conselhos, apoio ou até mesmo um choque de realidade, obrigado. Os comentários de vocês me ajudaram a enxergar o quadro maior. E me deram a força que eu precisava para agir sem duvidar de mim mesmo. E para quem estiver lendo isso e passando por algo parecido, saiba que está tudo bem em proteger sua paz. Você pode se importar com os outros e ainda assim, manter seus limites. Às vezes, fazer a coisa certa significa dar um passo para trás e deixar que o sistema faça seu trabalho. Você não precisa consertar tudo sozinho. Faça o que puder. E deixe o resto para quem está mais preparado para lidar com isso. Não sei o que vai acontecer agora. Com minha ex. Com meu irmão. Ou com essa confusão toda. Mas sei de uma coisa. Seja lá o que for, eu vou ficar bem.